Deus abençoe você e sua família, meus irmãos. Estamos nesta lista de vídeo importante, ensinando a palavra de Deus a você. Nós começamos lá com o texto e Josué, sim, livro de Josué, estávamos no capítulo 9. Agora nós vamos para o capítulo 10 de Josué, capítulo 10. No capítulo 10, o que acontece? Josué, então, com os líderes de Israel, fizeram uma aliança, um juramento com os Gabaonitas, gente que morava lá perto. Eram 4 cidades, grandes até, importantes, valentes guerreiros, mas eles tinham ouvido falar de tudo que Deus disse a Moisés no Egito, quando Israel estava lá, naquele tempo, e estavam tremendo de medo. Todas aquelas nações, dos cananeus, dos amorreus, estavam tremendo de medo de tudo o que souberam, das notícias que souberam a respeito de que Deus fez a travessia do Mar Vermelho, a destruição do exército de Faraó, a destruição de Seom e de Og, rei de Bazã, do outro lado do Rio Jordão. Gente guerreira, cidades fortificadas que eles venceram, travessia do Jordão, que Deus abriu o Rio Jordão, fez uma represa, de modo que eles atravessaram a pé enxuto, como fez lá no Mar Vermelho. Esses prodígios e grandes prodígios, as nações sabiam, sim, porque existiam mensageiros que estavam em todo lugar. Eram como correios, por exemplo. Nós temos esses meios de comunicação, televisão, WhatsApp, celular, computador. Eles não tinham, mas então tinham pessoas que iam e vinham de cidade em cidade, trazendo e levando informações, notícias. Era assim que eles se informavam. Tinha essas pessoas que iam a pé, outras de camelo, outras de cavalo, carruagem. Eles iam junto com os mercadores. Então, aquele povo lá estava tremendo. Eles sabiam de que Deus disse a Moisés que destruiria essas nações e entregaria a terra deles para Israel. Por isso, Israel estava ali agora. E estavam todos confusos e com muito medo. O que aconteceu? Os Gabaonitas, então, foram astutos, mentiram a Josué e ao chefe, dizendo que eram de longe, mas eram ali de perto. 3 dias de viagem, quando eles chegaram lá, viram que eram aqueles homens que fizeram aliança com eles. Então, eles chamaram a atenção. O que vocês fizeram? Nos enganaram? Vocês são aqui de perto? Disseram que era de longe. Então, eles disseram, nós tivemos muito medo, tememos o vosso Deus, não queremos morrer, preferimos ser escravos de vocês. Por isso nós inventamos, mentimos, é verdade, que éramos de longe, de um país distante, para não morrer. Agora, vocês fizeram uma aliança conosco. Por isso, trata nós conforme o juramento que vocês fizeram. Então, eles disseram ao povo, que começou a murmurar contra os chefes e contra Josué, por que vocês fizeram aliança? Deus disse para destruir essas nações, mas eles foram enganados. Então Josué disse, vocês são malditos, daqui para frente vocês serão nossos escravos. Sempre cortarão lenhas e serão carregadores de água, trabalhando para nós, vocês e a sua descendência. Mas eles sobreviveram, não puderam destruir e maltratá-los, porque fizeram aliança com eles. Veja a importância do juramento, da promessa. Irmãos, veja a importância. Porque se eles transgredissem esse juramento, quebrassem essa aliança que eles fizeram, atrairiam maldição de Deus sobre eles. Eles não podiam fazer isso. Olha a importância do juramento. Olha a importância da promessa, do voto que as pessoas fazem. Se você já fez promessa, juramento, voto, por exemplo, um casamento, quando um homem e uma mulher estão casando na igreja, estou falando agora da igreja. E lá prometem e juram um ao outro diante do sacerdote ou do pastor, do líder da igreja. Fidelidade de um para o outro, até o fim, até a morte. Na saúde, na doença, se for bem ou for mal, em todas as circunstâncias. Fidelidade até o fim, até a morte. E depois
violar, traindo, tanto o homem como a mulher, vai atrair o quê? Maldição e condenação para a sua vida, porque você está transgredindo uma aliança, um juramento que você fez, a do casamento, por exemplo. Entre outras promessas e votos que as pessoas às vezes violam, cometem esse pecado. Tem perdão? Sim, tem perdão. Quando é voto, promessas, porém, tem as consequências, mas sim tem perdão. O pecado que não tem perdão é contra o Espírito Santo. É assunto de outro vídeo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse povo ali fez aliança. Isto é, Josué e Israel fez aliança com eles. Agora tinha que protegê-los. Esses pagãos ali, quando souberam que Gabaon fez aliança com Israel, eles se coligaram para destruir os gabaonitas. Se reuniram para fazer guerra contra eles. Deus disse a Josué, ataquem esses reis. Eram 5 reis. 5. Então, Josué teve que protegê-los, porque eles mandaram mensageiros dizendo, olha, os reis daqui dos amorreus, cananeus, se revoltaram contra nós, porque fizemos aliança convosco. Querem nos destruir, venham em nosso socorro. Veja que eles tiveram que proteger aqueles que antes eles deveriam destruir, por causa do juramento. Quando você dá a sua palavra a alguém, é como se fosse um juramento. Quando você dá um sim, é como se fosse um juramento. Você não pode transgredir, voltar atrás. O verdadeiro cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, não volta atrás de jeito nenhum. Mantém firme seu sim, sua promessa, seu voto, seu juramento. Não podem jurar, não jure, mas o seu sim é um juramento. O seu sim é como um juramento, é como uma promessa. Você tem que cumprir a sua palavra. Não pode... Pessoas que não cumprem o que falam são o quê? Mentirosos. Quem não cumpre o que diz, não honra o seu compromisso, é mentiroso. Mentiroso. É como o desonesto. O desonesto, ele é ladrão. Não é um ladrão comum, mas é um ladrão. Vai receber a mesma condenação do que os ladrões comuns, que assaltam, que arrombam porta, que roubam banco, casas. O desonesto pode ser até pior, porque não se considera ladrão, mas quando logra as pessoas, tanto os ricos como os pobres, principalmente. Tantas pessoas pobres são logradas por gente desonesta. O mecânico que logra, o prestador de serviço, que conserta a máquina de lavar, o que conserta a geladeira, o que conserta eletrônicos, celular, computador. Enfim, todo tipo de profissão, todo tipo de profissão. Comércio, indústria, loja, mercearia, açougue, prestadores de serviço, empresas. Quantos cometem desonestidade, lucro nessa prestação de serviço? De uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro. Sim. E quem comete logro e logra é um ladrão. E para roubar, para ser desonesto, para enganar, você tem que mentir. E quando nós vemos isso na boca de um crente que se torna mentiroso, a boca de um católico mentiroso, desonesto, aí é muito grave. É comum no mundo, entre os pagãos, um lograr o outro, um roubar do outro. Isso é comum. As pessoas crescer financeiramente, ficar ricos, cometendo injustiça, logrando de um jeito ou de outro, os seus comércios, os seus serviços. Isso é normal, comum no mundo. Agora, quando um crente, um evangélico, um católico é mentiroso e desonesto, é muito grave. Pensa no rigor da ira e da cólera de Deus sobre este homem, esta mulher, que é desonesto e é mentiroso, e acredita na própria mentira. E quando é soberbo, piorou. Então não é o fato, às vezes, de você errar, o fato de você não admitir, não confessar, não se arrepender
e não colocar em dia as coisas que você precisa colocar em dia. Esse é o problema mais grave. Esse é um poço profundo que você cavou e vai cair lá dentro. E o desespero vai ser grande. Uns morrem, são condenados. Outros ainda, por um milagre, é um mistério de Deus, sobrevivem para se converter verdadeiramente. Mas se não se convertem verdadeiramente, são cortados, conforme a palavra de João Batista. O machado, ele dizia, está na raiz das árvores. Toda árvore que não der bons frutos será cortado e lançado no fogo. Cortado pela raiz. É morto. Vai morrer num acidente, numa bala, numa briga, num afogamento, um animal que vai matar, uma doença. Alguma coisa vai acontecer. Vai morrer, não vai ficar velho. Não vai. Vai passar um dia, uma semana, um mês, um ano, a casa vai cair. Vai. E vai se perder. Mas tem aqueles que, meus irmãos, não tem mais salvação. Se você está vivo, está ouvindo essa palavra, analise você mesmo, o seu coração. Não analise os outros, mas você mesmo, a sua vida. Analise você mesmo, sua espiritualidade. Se você está cumprindo ou não os mandamentos de Deus. Muitos não conhecem, nem têm muito tempo para estudar a Bíblia Sagrada, conhecer a doutrina de Cristo. Então tem que ouvir nós, aqueles que têm tempo, como nós, que estudamos a palavra e pregamos e ensinamos, para que você, ouvindo o que nós estamos pregando, que é a palavra, possa se avaliar. Se você está sendo essa pessoa mentirosa, desonesta ou não. Porque se você é desonesto no seu trabalho, com seus irmãos, sim. Se você tem o costume de mentir, eu tenho que lhe informar o que está escrito sobre os mentirosos. Eles serão lançados no lago de fogo. Quando você morre, você vai para uma prisão. E no juízo final, você vai ser lançado lá com o diabo, todos os demônios. Todo o povo incrédulo, todo o povo falso, abominável, será lançado lá. Sim? É o juízo final. Irmãos e irmãs, vamos para o próximo vídeo. Amém?